Enough is never enough. Enough is never enough of the stuff. The stuff, the taste that makes you hungry for more. The stuff, taste that delivers. O episódio de hoje começa de um jeito que já dá o tom da loucura, cara. Um operário estava trabalhando em um terreno industrial, quando percebe ali uma substância branca saindo do chão, que isso por si só já é esquisito pra cacete. Aquilo parece um creme entre iogurte e marshmallow derretido, é tipo aí, isso? É por aí. E aí acontece algo que define perfeitamente o nível de bom senso desse universo. Em vez de chamar um cientista, um médico, ou pelo menos alguém com um mínimo de prudência, o senhorzinho ali mete o dedo na substância e dá uma provadinha. E sabe o que é o pior? Ele gosta, e muito. Não, mas tá certo. Sabor delicioso. That tastes real good. Tasty. Sweet. A partir daí começa uma das decisões empresariais mais irresponsáveis da história da humanidade. Alguém decide que aquela coisa misteriosa que brotou da terra deveria ser vendida como sobremesa. A gente não sabe de onde veio, não sabemos o que é e não sabemos se é seguro. Mas é gostoso. Então, vamos colocar no mercado e lucrar muito com isso. E assim nasce um produto milagroso, chamado simplesmente de A Coisa, The Stuff. A partir de agora você vai saber tudo, literalmente tudo, sobre esse filme que ficou na cabeça de muita gente, inclusive da gente. Porra, cara. E é claro que vamos traçar aí um paralelo de alguns pontos que o filme aborda, e isso acontece no nosso dia a dia. Como, por exemplo, propaganda enganosa, vícios em produtos industrializados que não são aprovados para o consumo humano, consumismo cego e, claro, né, a manipulação corporativa. Isso aí sempre tá em pauta. Sim. Os caras falam, ah lá, já tão... Ah lá, já começaram. Filhos da p... Pensei que não ia pra esse lado, foi. Então fica com a gente, se inscreva no canal e deixa aí seu joinha, porque o episódio de hoje, galera, está delicioso e viciante, beleza? Roda a vinheta. Pois é, amigos, quando a gente pensa nos monstros do cinema, normalmente o que você imagina? Criaturas gigantes, alienígenas, demônios ou experimentos científicos que deram bem errado. Mas em 1985 surgiu um filme que resolveu inovar, criando talvez o monstro mais improvável da história do terror. Não era um vampiro, não era um zumbi, não era um alienígena, era uma sobremesa, era uma Nutella de chocolate branco. O nome do filme é The Stuff, A Coisa, dirigido por Larry Cohen, e ele parte de uma ideia tão absurda que no primeiro momento parece até uma piada. Mas conforme a história avança, a gente percebe que por trás da bizarrice existe uma crítica muito mais afiada do que parece. Depois de acharem esse creme delicioso e decidirem lucrar com isso, o marketing entra em ação, né? Os comerciais aparecem na televisão e em pouco tempo aquilo vira uma febre nacional. Pessoas comem a coisa no café da manhã, no almoço, no jantar, no café da tarde, provavelmente no meio da madrugada quando ninguém tá olhando. Pois é, cara, as crianças adoram, adultos adoram, famílias inteiras se apaixonam pela novidade. O produto é anunciado como algo delicioso, leve e irresistível e aparentemente saudável. Tá cheio disso hoje em dia, né? Nossa senhora! O problema é que ninguém faz a menor ideia do que tá comendo. E o pior ainda, o produto não é exatamente passivo nessa relação, né? Porque a coisa não é apenas uma sobremesa, não é um danoninho, é uma substância viva. Enquanto a população inteira se rende à nova obsessão alimentar, algumas coisas estranhas começam a acontecer, cara. Sabe o que me lembra um pouco isso? Tem um capítulo lá do Futurama que eles gostam de comer slurm. É um negócio delicioso. No final das contas, era uma substância que saía da bunda de um bicho lá. Vai saber se não foi baseado também em outra coisa, né? Pessoas passam a agir de forma diferente, ficam apáticas, distantes, meio controladas, né?
como se alguma coisa estivesse dominando elas por dentro. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, um garoto acorda de madrugada, vai até a cozinha e algo definitivamente não deveria estar acontecendo ali. A sobremesa está se mexendo dentro da geladeira. Bizarro essa daí, cara. Não é imaginação, não é efeito de luz. Aquilo está realmente se mexendo, cara. O garoto Jason, interpretado pelo Scott Bloom, é uma das poucas pessoas no mundo que percebe que existe algo muito errado acontecendo ali. Enquanto os adultos continuam consumindo aquela coisa com entusiasmo quase, vamos dizer assim, religioso, Jason começa a suspeitar que o produto não é exatamente inofensivo. E ele está certo, cara. Aquela cena que ele entra no mercado e destrói tudo, cara, ali, porra, velho. Danoninha do Satanás. É. Morre, diabo! E ele tava certo, né? Porque depois que você come esse iogurte, ele começa a comer você por dentro. Ficou meio... Olha lá ele, quinta série. No meio desse caos surge o protagonista da história, um investigador industrial chamado David Moe Rutherford, interpretado por Michael Moriarty. A missão dele é descobrir o que exatamente é essa nova sobremesa que está dominando o mercado. Mas aqui o filme apresenta uma das escolhas mais curiosas de atuação, né? Moriarty interpreta o personagem de um jeito completamente excêntrico. Falta coçar o bigodinho. Ele fala de forma estranha, age de maneira imprevisível e parece estar sempre um pouco deslocado da realidade. Em muitos momentos você não sabe se ele é um gênio investigativo ou se simplesmente acordou naquele dia e resolveu improvisar a vida. E curiosamente, essa impressão não está muito longe da verdade. Porque durante as filmagens, o diretor Larry Cohen deu muita liberdade para Moriarty improvisar. Várias falas do personagem não estavam no roteiro original. O diretor simplesmente deixava a câmera rodando e deixava lá o ator experimentar. O resultado foi um protagonista totalmente imprevisível, que parece existir em um universo ligeiramente diferente do resto do filme. E isso acaba funcionando perfeitamente dentro da proposta caótica da história. À medida que Rutherford começa a investigar o produto, ele descobre algo ainda mais preocupante. As empresas que produzem alimento estão apavoradas. Porque a coisa não é apenas popular, ela está destruindo a concorrência, né? Sorvetes, iogurtes, sobremesas tradicionais, tudo começa a desaparecer das prateleiras. Ninguém quer saber de mais nada, né? O pessoal só quer saber da tal substância branca misteriosa que ninguém sabe de onde veio. Ah, e é aqui que o filme começa a mostrar a sua verdadeira intenção. Porque A Coisa não é apenas um filme de terror bizarro, ele é uma sátira extremamente direta sobre consumismo, propaganda e poder das grandes corporações. Nos anos 80, a publicidade de alimentos nos Estados Unidos era agressiva, né? Onipresente e muitas vezes completamente irresponsável. Dos anos 80 só? É, E até hoje, né? Já que a gente tá falando disso, não se esqueça que há muitos anos atrás diziam que em comerciais, que cigarro era bom pras grávidas. Nossa senhora. E cara, os produtos eram cheios de açúcar e ingredientes duvidosos eram vendidos como se fossem quase milagrosos. Lembra do Deep Leak? O Bozo lembra. Tem que botar o pazinho. Cadê o pazinho? Eu tô... O quê? Bom, como vocês viram o comercial aí, eles prometiam felicidade, energia, família perfeita, tudo dentro de uma embalagem colorida. Então, o diretor Larry Cohen olhou para isso e pensou: e se levássemos essa lógica até o limite? E se existisse um produto que as pessoas consumissem sem questionar absolutamente nada? Coca-Cola? Por exemplo. Um produto que ninguém entende, ninguém investiga, ninguém analisa, mas que todo mundo compra porque a propaganda disse que é bom. A Coisa é exatamente isso. Uma metáfora com um gosto de marshmallow assassino. É que nem eu falei, é o danoninho do Satanás. Em determinado momento da história, aparece um personagem chamado Chocolate Charlie, interpretado por Garrett Morris. Ele é um empresário que representa marcas tradicionais de sobremesa que estão sendo destruídas pelo sucesso da Coisa. Charlie se torna uma espécie de aliado na tentativa de descobrir a verdade sobre o produto. Mas existe uma ironia deliciosa nessa situação. Mesmo sabendo
que existe algo errado com aquilo, ele também acaba se tornando viciado no creminho branco. Ou seja, o filme cria uma situação onde até as pessoas que querem combater o sistema acabam sendo consumidas por ele. Se isso não parece familiar no mundo real, talvez seja coincidência, ou talvez não. Cara, uma cena bizarra desse filme que me marcou foi quando aí o Chocolate Charlie começou a abrir a boca e a boca dele ficou gigante, cara. Isso daí eu tenho na memória até hoje, cara. Era de causar pesadelo. Era mesmo. bizarro. Mas além da hashtag crítica social foda e do humor ácido, o filme também tem uma série de histórias de bastidores que ajudam a explicar por que ele tem essa energia tão caótica. Larry Cohen era conhecido em Hollywood por trabalhar de maneira quase rebelde. Ele não gostava de depender de grandes estúdios, não gostava de burocracia e tinha o hábito de filmar cenas em locais públicos sem autorização. Basicamente ele chegava com uma câmera, gravava rapidamente e saía antes que alguém percebesse. Eu acho que era meio normal nos anos 80 fazer isso, né? Porque no Lobisomem Americano em Londres, o John Landis também filmava sem autorização. Um outro exemplo, o James Cameron no Exterminador do Futuro 1. É, isso mesmo. Ó, e Lobisomem Americano em Londres foi o nosso primeiro episódio do canal que bombou, galera. Link na descrição. Episódio maravilhoso. E o resultado disso é claro que algumas cenas as coisas foram feitas exatamente assim, em um estilo de guerrilha cinematográfica que dava ao filme um ar meio improvisado. E você percebe que às vezes tem um ar até meio documental. Por isso que esse filme ficou inesquecível. Outra curiosidade maravilhosa envolve a própria substância, né? O creme branco que vemos no filme. Ele não era um efeito especial digital. Até porque a gente tá falando de 1985, né? Tudo foi feito com efeitos práticos. A equipe de produção usou várias misturas diferentes para criar ali o visual da criatura. Creme industrial, marshmallow derretido, espuma alimentar... Seja lá que diabo é isso. Não importa, né? E outros ingredientes que pareciam inofensivos no papel. O problema é que, sob as luzes quentes do set de filmagens, essas misturas começavam a estragar rapidamente, né? E o resultado disso, cara, em vários dias de gravação, o cenário inteiro cheirava como uma confeitaria abandonada no verão. Horrível. Pelo amor de Deus, parece um estúdio aqui. É. E claro, também havia os efeitos mecânicos, né? Pra fazer a coisa se mover, atacar ou sair de lugares improváveis, a equipe usou tubos, bombas de ar e bolsas de látex, né? Cheias de creme falso. Em algumas cenas, operadores ficaram fora do enquadramento, apertando essas bolsas para fazer a substância se mover de maneira quase orgânica. Era um processo bagunçado, caótico e provavelmente muito melequento, cara. Devia ser um nojo, mas funcionou. Funcionou e funcionou muito bem. É. E talvez a maior ironia de todas esteja na campanha de marketing do filme. Já que a história, ela satiriza... Oh. E talvez a maior ironia de todas esteja na campanha de marketing do filme. Já que a história ela satiriza a propaganda manipuladora, a divulgação decidiu brincar exatamente com isso. Foram criados comerciais falsos do produto, como se fosse uma sobremesa real sendo vendida no mercado. Ou seja, o filme critica a publicidade enganosa, usando publicidade enganosa para atrair o público. É o tipo de meta-humor que torna tudo ainda mais interessante. Quando a coisa foi lançado, a reação inicial foi um pouco confusa. Parte do público não sabia se aquilo era terror, comédia ou paródia. A crítica também não parecia muito certa sobre o que fazer com o filme. Pô, mas que bando de chato, viu? Pois é, sempre. Mas com o passar dos anos, algo curioso aconteceu. O filme começou a ganhar status de cult. As pessoas passaram a revisitar a história e perceber que aquela ideia aparentemente ridícula tinha uma inteligência escondida. Porque no fundo, a pergunta central do filme continua muito atual. Por que consumimos coisas sem saber exatamente o que são? Não só a comida, né? A propaganda ou até certas ideias. Cara, muita coisa. Talvez seja por comodidade, talvez seja por hábito, ou talvez seja porque, no fundo, todo mundo gosta de acreditar que algo delicioso não pode fazer mal.
Coca-Cola, por exemplo. Né? Exato. Coca-Cola dando strike, né, gente? Ou patrocinando. Mas, como o próprio filme sugere, às vezes a coisa mais perigosa não é o monstro que vemos vindo na nossa direção. É o produto que a gente coloca na boca sem pensar duas vezes. E se existe uma lição curiosa que esse filme deixa para quem assiste hoje, é que algumas das melhores sátiras do cinema vêm disfarçadas de histórias completamente absurdas. Esse filme ele deu tanto impacto pra mim que quando eu assisti esse filme nos anos 80, no começo dos anos 90, eu tinha vontade de consumir o produto, cara. Era absurdo isso, de verdade. Sim, porque ele passava aquele negócio de ser uma delícia mesmo, cara, né? eu ficava com raiva do moleque quando entrou no mercado lá, estourou tudo. Porque às vezes é mais fácil rir de um marshmallow assassino do que encarar a realidade que ele está tentando representar, né? E depois desse filme, talvez você olhe aí para certas sobremesas industrializadas com um pouquinho mais de desconfiança. Afinal, vai que alguma delas resolve olhar pra você de volta, né? É complicado, meu. Aquele flan batavo, eu achava aquilo uma delícia, cara. Eu só me satisfazia depois de comer uns 87. Pior, né, cara? Mas vendo apenas como um filme trash, podemos dizer assim, né? A coisa marcou muita gente, assim como nós. Aliás, se você quer revisitar o filme, se você já assistiu, quer assistir de novo ou nunca ouviu falar, está disponível no catálogo da Amazon Prime, galera. Vale a pena. Cara, uma coisa que eu sempre quis era assistir um crossover contra, né? A bolha assassina contra a coisa. Nossa, ó, treta, hein? E vocês aí comentem aqui embaixo se vocês já assistiram a coisa. Porque, cara, passava muito na TV aberta. SBT, Cine Trash, passava demais, cara. Cine Trash, hein? Bom, galera, espero que tenham gostado aí. A gente se vê na semana que vem, ok? Então, com tudo isso em mente, Heavy Metal sempre e cuidado que vocês experimentam, hein?